eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como é que faz uma monotipia. Então vamos começar pelo que a gente precisa. Quais são os materiais que vão ser usados? Tá? Então, primeira coisa, nossa placa de gel, que é a gente usa sempre, né? Que é a base do trabalho. O rolinho, tá? Tintas, que eu vou usar tinta preta de base, depois eu vou ver como é que eu vou fazer. A gente precisa de uma impressão. Deixa eu pegar aqui. Que eu já deixei meio pronta. Ó, ela vai ficar aqui, tá? Essa impressão, já fiz o recorte em volta. Eu tenho uma máscara aqui também, que eu já recortei, né? Então deixei no esquema. E o papel para a gente fazer a transferência. Eu também tenho aqui um papel de seda para a gente tirar o excesso, caso precise. E tenho algumas páginas de revista, como essa daqui, ó, por exemplo, que tem anúncio, um monte de página que eu coloco depois em cima da imagem, só para a gente ter um fundo meio irregular, ou alguma informação no fundo também, certo? Então vamos começar? Primeiro passo, tinta preta. Então vamos pegar o preto. Eu uso essa tinta, que é uma tinta de secagem rápida, né? Então dá pra trabalhar bacana com ela, porque ela é uma tinta que responde bem a isso. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente passa a tinta, a gente tem que ter uma camada bem fina de tinta preta para poder pegar. Uma das coisas que eu tenho feito aqui é não colocar tinta até a ponta da placa de gel para evitar de rasgar o papel na hora de tirar, porque isso é muito comum e nas pontas normalmente a placa fica meio estragada ou gruda, então a ponta é o pior lugar para, vamos colocar bem no esquema, porque a nossa imagem é meio grande, né? Mas não vamos deixar na ponta. Tá? Vamos ver agora. Tá. Vou colocar a nossa imagem no centro. Sobrou um pedaço aqui, não tem problema. E agora a gente vamos colocar essa daqui. E aí a gente passa levemente, só para ter certeza que o papel encostou na tinta. Então a gente deixa por cerca de 10 segundos, mais ou menos. E daí a gente já pode retirar e ver se saiu alguma coisa. A parte da revista saiu pouco. Então vou agora dar uma... Tá seco, vamos ver. Boa. Então temos lá já a imagem transferida. Então, vamos tirar esse pedacinho de papel. Ok. Então a imagem já transferida, como eu disse, ela seca muito rápido. Ó. Ela já está seca. E vamos fazer. A imagem saiu bem cheia de ruídos. A revista que eu coloquei não pegou. Isso acontece muito. É muito comum a gente tentar fazer algumas coisas e não dá certo. Às vezes, principalmente quando é página de revista, às vezes a página de revista não tem tinta suficiente, ou o papel é diferente. Então cada um reage de um jeito. Tudo na monotipia interfere. Interfere a tinta que você está usando, a quantidade de tinta que você está usando, o tempo que você deixa, a temperatura ambiente. Então tudo isso interfere e isso faz sair cada uma de um jeito. Porque você nunca tem essa combinação perfeita em todas as vezes, por mais que você tente. Então ela sempre vai dar alguma alteração, mesmo que você use a mesma imagem, tente usar a mesma quantidade de tinta, numa temperatura semelhante, elas nunca ficam iguais. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou usar a mesma imagem para fazer uma máscara. Vamos fazer uma máscara aqui, deixar a imagem e vamos dar uma cor agora aqui em cima. Que cor que eu vou dar? Eu vou jogar um verde para ver se a gente... Vamos jogar verde. Tá? Temos um verde. Esse daqui
é um verde permanente médio da Corfix. É uma tinta que ela demora mais para secar. Então, a gente tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar, né? Como a gente está com papel, ó, o ideal é a gente passar daqui para lá. Eu vou deixar, vou até o fim com o verde, mesmo que a gente não tire tudo, a gente cobre a lateral, tá? Então temos um fundo esverdeado. Esverdeado não, completamente verde. Tá? Já pode tirar esse daqui. E a gente tá com a máscara pronta, né? Então agora é deixar secar o verde e dar uma outra camada pra gente fazer a imagem final, certo? O que a gente pode fazer agora, talvez, é tentar tirar o verde com isso. Vamos ver. Tudo é experiência, né? Monotipia, o legal é que a gente trabalha com uma grande experiência. Ninguém sabe muito bem o que vai sair, então vale todo. Eu coloquei um lado, coloquei esse lado aqui, não pegou muitas imagens, talvez uma palavrinha ali em cima. Agora, vou pegar o outro aqui, ver se o verde marca um pouco mais. Tá, vamos ver se vai dar algum efeito nisso, né? Parece que não deu muito efeito, mas daí a gente vê depois que tiver pronta, certo? Então, vamos lá. Agora, é esperar secar um pouquinho e a gente já olha, ok? Então vamos deixar e a gente volta já já aqui. Voltamos agora, vamos ver se a tinta já secou, ó. Eu tô com a mão suja de verde, mas já não tá mais, né? Não tá mais molhada, já não gruda mais. O que acontece? Quando a tinta tá molhada e você joga uma outra por cima, ao invés de você ter essa definição e esse contorno certo, você acaba tendo uma mistura das tintas e aí vira um empastado aí com a mistura das duas tintas, perdendo totalmente a definição. Então é interessante deixar secar entre um layer e uma camada e outra, né? Pra gente ter o resultado esperado. Então tá. Agora eu vou jogar uma tinta que ela é a tinta de cobertura final e a que vai servir para colar a imagem no papel, ok? Eu vou usar esse amarelo Nápoles escuro aqui, que é da Corfix, tá? Então vou tentar dar uma camada aqui. Vou usar um rolo pequeno dessa vez, vou usar esse rolinho aqui, que é pra gente poder ter uma irregularidade, uma coisa com acabamento mais... Essa tinta aqui, é legal a gente trabalhar talvez com um pouco mais, pra poder grudar bem, né? Vamos lá. Tá vendo? Essas coisas irregulares aqui, a hora que a gente puxar o papel, isso daqui ele vai dar um efeito diferente, entendeu? Tá? A camadinha tá bem fininha, né? Tá? Temos uma camada fina. Agora, é pegar o papel, sobrepor. Eu já tenho esse meu registro aqui. Agora é esfregar isso daqui, pressionar bem, vai tirar todas as possíveis bolhas que tem entre o papel e a placa de gel, né? E para fazer grudar tudo direitinho. Então agora, mais um tempinho, vamos deixar secar isso daqui e a gente já volta aqui para ver o resultado, ok? Então já deixamos um tempo aqui secar, vamos ver se... Eu sou meio ansioso, pode ser que não tenha secado 100%, mas vamos tentar aqui ver o que aconteceu, ok? Então temos nossa imagem com o preto vazado, e os verdes entrando e o fundo, ok? Então, vamos lá.
Tá, se você tá a fim de aprender como faz monotipia, aqui no canal eu tenho outros vídeos que mostram como é que a gente faz. Então tá aqui, essa é a imagem que saiu. Então vamos ver, vamos dar uma analisada nessa imagem aqui, olha. Essas são as imperfeições que eu tirei, né? Então a monotipia tem um pouco disso daí, né? A imagem ficou bem cheia de ruído nesse caso, mas o processo basicamente é esse, e como eu disse, nem sempre sai como a gente quer, ok? Essa daqui ela saiu mais ou menos, mas o processo é esse daí, e a gente vai conseguindo conforme vai insistindo, certo? Então a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!